Irmãos, meu nome é Bob Fequete, eu sou um membro da Igreja Espiritual do Messias. Para quem não conhece, o Messias é um filho do Deus ungido. E eu estou aqui, irmãos, para mais um ensino bíblico para vocês. Porque a própria palavra de Deus diz que alguém tem que ensinar, porque nem todos entenderão a palavra, nem todos entenderão a Bíblia. Certo? Por isso eu estou aqui para pregar para vocês, para mostrar para vocês, ensinar a verdadeira palavra de Deus. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Bendito seja o Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Messias, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais no Messias. Aqui está dizendo para nós que Deus já nos abençoou no Messias. Nós já somos abençoados. Nós não precisamos mais nem de uma bênção de ninguém, não. Principalmente do homem. A bênção que nós precisamos é a do Pai e do Filho, já está aqui, ó. Ele já nos abençoou. Ele não vai abençoar. Ele já nos abençoou. Nós já somos abençoados pelo Pai, pelo Criador, pelo Todo-Poderoso. Repito, nós não precisamos de bênção de ninguém, porque o Pai já nos abençoou no Filho, no Messias, o Filho ungido de Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 26 e 31, diz assim: Mas um anjo de Deus falou a Filipe, o apóstolo Filipe: Levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Cadance, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Um eunuco, irmão, para quem não sabe, é aqueles homens que cuidavam das mulheres do palácio. Então, por que se chamava eunuco? Porque eles eram castrados, para não sentir desejo pelas mulheres, porque eles cuidavam das mulheres ali do palácio. E esse especialmente, esse eunuco, ele era administrador de Cadance, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Então veja, irmãos, esse homem era um homem culto, um homem inteligente, era um homem de conhecimento para a época, porque ele era administrador da rainha e era superintendente de todos os seus tesouros. Então era um homem capacitado, não era um homem leigo, era um homem entendido. Mas veja o que ele disse. Ele voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Aqui diz, o que ele vinha lendo era esse aí, as Escrituras. Não existia Bíblia na época, eram as Escrituras, que era esse rolo aí. Ele vinha lendo aí Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esta carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías. E perguntou a ele. Veja o que Filipe perguntou a ele. Entendes o que está lendo? Filipe perguntou a ele, ele estava lendo as Escrituras Sagradas.
Ele estava lendo o profeta Isaías e Filipe pergunta: entendes o que está lendo? Veja o que ele respondeu. Ele respondeu assim: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? Como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? Então a palavra, irmãos, alguém tem que ensinar. Tem que ensinar para poder entender. Porque Deus não dá a todos o discernimento de entender a sua palavra. Então precisa-se que alguém que Ele deu esse discernimento, que ensine. E ensine a verdade. Porque nós não podemos fazer nada contra a verdade. E eu quero começar com esse aqui, ó. O tema de hoje do ensino bíblico é esse: nós somos um espírito revestido de um corpo. Nós somos um espírito revestido de um corpo. Em Gênesis 1:26 diz assim: também disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é ser a imagem de Deus? O que é ser a imagem de Deus? A nossa imagem. Aqui ele está dizendo no plural, nossa. Aqui o filho já estava com ele. Já tinha sido gerado por Deus, estava nele. Por isso que ele diz, a nossa, no plural, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, meus irmãos, vamos ver o que é a nossa imagem e a nossa semelhança. Imagem. Imagem significa a representação visual de uma pessoa ou de um objeto. Lá na enciclopédia, Wikipédia. Semelhante, que é da mesma espécie, qualidade, natureza ou forma, em relação a outro ser ou coisa. Pessoas que são muito parecidas, idênticos, análogos, são semelhantes. E nós somos semelhantes a quê? A Deus. Vamos ver. Gênesis 1:1 diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse mais: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não se verá a minha face. Veja, irmão, aqui Deus está falando com Moisés, lá no Monte Sinai. Ele está dizendo a Deus que ele não poderá ver a face, o rosto dele. Porque homem nenhum viu a face de Deus para viver. Então, já vemos por aqui a minha face, que Deus tem um rosto. Depois, quando eu tirar a mão, então Deus tem uma mão. Depois que eu tirar a mão, Deus tem uma mão. Verás as minhas costas. As minhas costas, então, ele tem um corpo. Mas não se verá a minha face, o meu rosto. Então, se ele tem rosto, tem mão e tem costas, ele tem um corpo. É um corpo espiritual, mas é um corpo glorificado, mas é um corpo. É um corpo glorificado, mas é um corpo. Então, nós já somos semelhantes a ele em um corpo. Nós temos um corpo, ele também tem. Isaías 1,14 ele diz: a minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Já me são pesadas, estou cansado de suportá-las.
Aqui Deus está reclamando das festas que Israel fazia para ele. Ele não gosta. Como acontece até hoje, ele não gosta desse barulho, ele não gosta. Ele está cansado de suportar essa barulhenta. Então ele diz assim, a minha alma aborrece, alma. Então ele tem uma alma. A alma é onde estão os nossos sentimentos, o nosso intelecto, é a alma. É a alma. Então ele tem um corpo e uma alma. E tem um espírito. No começo nós vimos que o espírito dele pairava sobre as águas. Então ele tem um espírito. Todos nós sabemos que ele tem um Espírito Santo. Então ele tem corpo, alma e espírito. É nisso que nós somos semelhantes a ele. Porque nós não somos deusinhos. Nós somos semelhantes a ele em corpo, alma e espírito. Em Gênesis 1:27 diz assim, criou Deus, pois, o ser humano, a sua imagem, a imagem do Criador o criou, macho e fêmea os criou. Aqui está dizendo que ele criou o ser humano, que é Adam no hebraico. Adam significa ser humano, não é Adão, é Adam. Adam, no hebraico, significa o ser humano. Então ele criou, depois Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem do Criador o criou. Imagem é parecido com ele. Nós vimos que imagem na enciclopédia é a pessoa que é parecida, tem o mesmo rosto. Você olha assim no espelho, você vê a sua imagem. E ele criou macho e fêmeas, os criou. O que é que ele criou aqui, macho e fêmea? O Espírito. Foi a primeira coisa que Deus criou, foi o Espírito. E criou macho e fêmea. Macho e fêmea ele criou. Os Espíritos. O que é significado de criou? Criou vem do verbo criar. O mesmo que estabeleceu, produziu, educou, fabricou, gerou, compôs, concebeu, imaginou. Isso aí é criar. Adam, como eu disse, significa humanidade de designação da espécie humana, ser humano. Adam. Nakabá. Nakabá significa fêmea no hebraico. E Zaká significa macho, referindo-se a seres humanos e animais machos. Zaká. Nakab é fêmea. Zaká é macho. Adam é ser humano. É o homem e a mulher, ser humano. Em Gênesis 2:5 diz, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do tempo havia brotado, porque Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia ser humano para lavar o solo. Não havia. Ele ali antes não disse que tinha criado macho e fêmea? É porque ali é o espírito. Ele criou o nosso espírito. Ele criou o nosso espírito. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, formou Deus ao ser humano do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o ser humano passou a ser alma vivente. Aqui ele deu uma forma ao espírito. Uma forma de quê? De barro. Ele pegou o barro e deu uma forma ao espírito. E ele soprou nas narinas, dando o fôlego da vida, que é a alma.
A nossa alma é o nosso intelecto, os nossos sentimentos, é a nossa alma. Nós somos espírito, coberto por uma forma aqui do Adão foi dada de barro. A etimologia da origem da palavra do latim formar vem do latim formare, atribuir, forma, modelar. Formar, vem lá no dicionário online de português. E Gênesis 2:18 diz assim: disse mais Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora para ajudar o homem. Não foi para mandar no homem, não. Foi para ajudar o homem, uma ajudadora que lhe seja adequada. E Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. E o trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. O nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o nome deles. Assim, o ser humano deu nome a todos os gados, a ave do céu, a todo o gado, a aves do céu, a todos os animais do campo. Mas não se achava uma ajudadora adequada para o ser humano. Preste atenção, irmãos. Ele está dizendo aqui que chamou todos os animais para o ser humano dar um nome. Todo o gado, as aves do céu e a todos os animais do campo. Mas ele não achou entre esses animais uma ajudadora adequada para o ser humano. Deus mandou entre os animais achar uma ajudadora para o ser humano. Mas não achou. Então Deus fez o quê? Fez cair um sono pesado sobre o ser humano e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que Deus lhe havia tomado, ele fez o quê? Formou a mulher e a trouxe ao ser humano. Adão, o ser humano macho, Deus formou do barro. Certo? E a mulher, ser humano fêmea, ele formou de quê? Da costela de Adão. Ele deu o quê? Uma forma a quem? Ao espírito fêmea. Ele não tinha criado os espíritos macho e fêmeas, criou. Agora ele deu uma forma, porque nós sabemos, vocês sabem, que espírito não se vê. Espírito não se vê. Por isso que ele formou a mulher. Por isso que ele formou o homem. Uma forma, tem uma forma para se ver. Então disse o ser humano: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela era chamada mulher, porque do homem foi retirada. Ou seja, que ele não está no hebraico, mas é mulher, é varoa, homem, varão. Ela será chamada de varoa, porque do varão foi retirada. No Hebreus 12:9 ele diz assim: além disso, tínhamos nossos pais para nos disciplinar e nós os respeitávamos. Logo, nós não obedeceremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos. Logo, nós não nos obedeceremos muito mais ao Pai dos Espíritos. O que é que se entende aqui, irmão? Coloque a cabeça para pensar. Deus, Ele é Pai dos Espíritos. Porque foi que Ele criou, no início de tudo, Ele criou o quê? O Espírito, os Espíritos. Macho e fêmea os criou. Então ele é pai dos espíritos.
Jó diz assim: na sua mão está a vida de todo ser vivo e o espírito de todo gênero humano. Quem iria disputar comigo? Nesse caso, eu me calaria e entregaria meu espírito. O homem, porém, morre e se desfaz. Sim, o homem entrega o espírito, então, onde se encontra? Todavia, o homem tem um espírito, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. O que é isso aqui? O espírito, e o sopro é o quê? A alma. Que é nosso entendimento, é nosso sentimento, é o nosso intelecto, é a alma. Quando lhe sai, em Salmos 146, diz assim: quando lhe sai o espírito, ele volta ao pó. Nesse mesmo dia cessa todos os seus planos. Morreu, é enterrado, a carne. O espírito vai para Deus, porque Deus é o Pai dos espíritos. Vocês entenderam até aqui, irmãos, que nós somos semelhantes a Deus, nós somos a sua imagem, parecidos, rosto parecido com Ele, e semelhante a Ele, em quê? Em corpo, alma e espírito. Ele tem um corpo glorificado, nós temos um corpo de carne. E o espírito que ele manda. Nós não somos carne. Essa carne se acaba. Vai para 7 palmos embaixo da terra. Mas o espírito continua. Vai para Deus. O espírito vive, continua. Junto com a alma, que é os sentimentos. Que é onde você vai sentir tudo. Lá naquele grande dia. Essa carne, quem é o pai? É o ser humano. Eclesiástico diz assim, o Salomão: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Está vendo aí? O espírito volte a Deus que o deu, e o pó volte à terra como era. Deus não fez o ser humano do pó? Então ele diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós somos, repito, nós somos espírito, não somos carne. Nosso sentimento, as nossas dores, nosso intelecto, a nossa sabedoria, nosso ar de vida é a alma, que vai junto com o espírito lá para cima, para ser julgado. Todos seremos julgados. Isaías diz: não farei acusação para sempre, nem ficarei irado o tempo todo, porque o espírito procede de mim, bem como o fogo da vida que criei. Deus está dizendo isso, ó. Não farei acusação para sempre, nem ficarei irado o tempo todo, porque o Espírito procede de mim, bem como o fogo da vida que criei. Ele não disse que a carne procede dele, não. Ele disse que o Espírito é que procede dele e o fogo da vida que é a alma, que criou. Ele criou a alma quando assoprou nas narinas do ser humano, ou de Adão, como vocês conhecem. Procede dele o Espírito. Nosso Espírito, Espírito com E minúsculo, não é o Espírito Santo de Deus, não, é o Espírito nosso, que ele criou. Aí daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro deles. Essas idolatrias que existem por aí, que ainda existe hoje, idolatria, mitologia, como tem na China, como tem ainda
tem na China, tem na Índia, milhões de deuses que são de ouro ou de prata, ou de madeira, ou de pedra. São mudos, são inertes porque não têm vida. Ele não tem espírito. Esses ídolos de pedra, madeira, prata ou ouro, como ele está dizendo, ele não tem espírito algum dentro dele, então não tem vida. Em Zacarias diz, e a palavra do Senhor a respeito de Israel, fala o Senhor, que estendeu o céu e lançou os alicerces da terra e formou o Espírito. Ele formou o Espírito que há dentro do homem. Deus formou o Espírito que há dentro do homem. Que somos nós. Nós, volto a repetir, nós somos Espírito. Não somos carne. Nós somos Espírito com a alma, que é os nossos sentimentos. A alma é o nosso sentimento, o nosso intelecto. Nós somos o Espírito. E Jó diz, depois disso, Deus respondeu a Jó de um redemoinho. Quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora prepara-te como homem, porque te perguntarei, e tu me responderás. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me, se tem entendimento. Quem me fixou as medidas? Se é que sabes. Quem mediu o cordel? Onde estão fundados os seus alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo? Ou quem encerrou com as portas do mar quando se rompeu e saiu do ventre? Quando eu vesti com nuvens e envolvi em escuridão, e tracei limites, pondo-lhe portas e trancas. E lhe disse, até aqui virás, o mar, mas não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Isso já era o cordel que Deus estava colocando até o alcance do mar. Desde o início de tua existência, deste ordem à madrugada ou mostrasse a aurora o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e sacudisse delas os ímpios? Quem os ímpios? Os ímpios são os homens impiedosos. A terra se transforma como o barro sobre o selo, e todas as coisas se assinalam como as cores de uma roupa. A luz dos ímpios é retirada e o braço altivo se quebranta. Acaso tu entraste até os mananciais do mar, ou passeastes pelos recessos do abismo? Ou te foram descobertas as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Compreendeste a largura da terra? Conta-me se sabes tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quando as trevas, onde fica seu lugar? Para que possa levá-las aos seus limites, para que conheças o caminho da sua casa. Por certo, tu sabes. Isso aqui é Deus falando com Jó. Por certo, tu sabes. O que é que tu sabes? Pois já era nascido e os teus dias são numerosos. Ou seja, Deus fez o mundo e perguntou a Jó se ele sabia de tudo aquilo. Por quê? Porque ele já era nascido e os dias dele são numerosos. Jó já era nascido antes da criação do mundo. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse, lá em Lucas 23:46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Ele não disse entrega a minha carne, não. Porque o Pai é o Pai do Espírito de Jesus. Não é da carne, não. Por isso que Jesus dizia assim, ó. Olha o que ele diz aqui para os apóstolos. Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Os apóstolos estavam duvidando se era ele, quando ele ressuscitou. Apalpai e veja porque um espírito não tem carne nem ossos. Como percebem que eu tenho? O apóstolo Paulo diz assim: sabemos que esta tenda, nosso corpo, em que vivemos, aqui na terra, o nosso corpo for destruído, temos um edifício que é de Deus para morar. É uma casa eterna no céu que não foi feita por mãos humanas. Temos um edifício que é de Deus para morar. É uma casa eterna no céu e que não foi feita por mãos humanas. Enquanto estamos nesta tenda, nós nos queixamos, desejando mudar para nossa habitação que vem do céu e que nos cobrirá como uma roupa, para que não fiquemos nus. De fato, nós que estamos nesta tenda, neste corpo, que é o nosso corpo, temos dificuldades e queixas, pois não queremos ser despidos. Ao contrário, nós queremos nos vestir para aquilo que é mortal, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Nós queremos nos vestir para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para isso e nos deu o seu Espírito como garantia de que Ele vai nos dar tudo o que prometeu. Foi Deus que nos preparou para isto. Preparou. E nos deu o seu Espírito, Espírito Santo, como garantia de que Ele vai nos dar tudo o que prometeu. Como é que nós obtemos o Espírito Santo? Portanto, nós estamos sempre confiantes, porque sabemos que, enquanto vivermos neste corpo, estamos ausentes do Messias. Repetir, ó. Portanto, nós estamos sempre confiantes, porque sabemos que, enquanto vivermos neste corpo, estamos ausentes do Messias. Enquanto nós estamos nesse corpo carnal, esse corpo pecador, vivemos pela nossa fé e não por aquilo que podemos ver. Vivemos pela nossa fé e não por aquilo que podemos ver. É pela fé que nós temos que viver. Somente pela fé. Nós estamos confiantes e preferimos deixar nossos corpos para ir morar com o Messias. Nós estamos confiantes e preferimos deixar nossos corpos para ir morar com o Messias. E é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Deus. Quer vivemos neste corpo, na terra, ou na presença do Messias, no céu. Vou repetir. E é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Deus. Quer vivemos neste corpo, na terra, ou na presença do Messias, no céu. Todos nós temos que comparecer diante do Messias para sermos julgados. Cada um receberá o que merece. Todos nós vamos ser julgados, filhos de Deus ou não, e cada um vai receber o que merece.
Seremos julgados de acordo com o bem ou mal que tivemos feito enquanto vivemos neste corpo terrestre. Seremos julgados de acordo com o bem ou mal que tivemos feito enquanto vivemos neste corpo terrestre. Em Filipenses, ele diz assim, o apóstolo Paulo nos diz, ou seja, Jesus nos diz, o Messias, através de Paulo. Paulo diz, pois para mim, o viver é o Messias e o morrer é lucro. Pois para mim, o viver é o Messias e o morrer é lucro. Por que tanta gente tem medo de morrer, se morrer é lucro? Eu digo aqueles que professam, que creem e obedecem a Jesus. Mas, se eu viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, eu não sei então o que escolher. Se viver nesse corpo agora resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, impressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com o Messias, pois isso é muito melhor de estar com o Messias do que estar aqui na terra. Pois é por isso que as boas novas, que vocês conhecem por Evangelho, que é as boas novas, foi pregada também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens, quando na carne, e vivam segundo Deus, pelo Espírito. Aqui Pedro está se referindo àquelas pessoas que morreram sem conhecer a Jesus. As boas novas é a salvação que Jesus trouxe para aqueles que crerem nele e obedecem. Para aqueles que obedecem ao Messias. Aqueles que morreram e foram julgados segundo os homens. Morreram porque desobedeceram a lei. Porque pecaram. Quando na carne. E viva segundo Deus pelo Espírito. Nós somos Espírito, não é a carne. E Efésios, Paulo diz, peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então o Messias habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Vou repetir, então o Messias habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Confiar é obedecer. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor do Messias. Também peço que, como convém a todo o povo santo, que é o povo separado, o povo de Deus, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor do Messias. Vocês têm que compreender esse amor do Messias por nós. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e o poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder
que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderemos pedir ou imaginar. Hebreu 4:12 diz: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Em Coríntios 13:13, eu quero terminar com esse versículo que diz assim: a graça do Messias, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E quem crê, diz amém.